complicada para alguns, né? Então a gente está estudando como parte do estudo sobre Deus. Então, na semana passada a gente viu as provas bíblicas da doutrina da Trindade, ok? Hoje nós vamos ver como é que essa questão da Trindade na história, como é que vários momentos da história da igreja, pessoas entenderam de forma diferente a Trindade, e a gente vai tentar olhar como que continua hoje, em termos de como hoje a gente percebe que há várias heresias, a gente chama de heresias, estão presentes, tá? Então, só para explicar a vocês que a gente vai continuar nossa aula nesse sentido, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês, para a gente poder. A Trinidade de Deus, parte 2. Nosso texto básico é essa. Eis que vem a hora e é já chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Na semana passada, a gente começou a conversar sobre... A Ieda perguntou sobre o grito de Cristo na cruz. Mateus 27:46. Deus meu, por que me desamparaste? Então, hoje, a gente vai continuar sobre esse ponto. A gente vai retomar esse ponto. O que significa Deus meu, por que desamparaste? A gente já tinha começado a conversar que esse é um dos textos mais difíceis da Escritura. Como é que entende esse grito de Jesus? Então, eu vou trazer para vocês aqui 4 ideias do que esse grito significa, ok? Em relação à cruz, que foi um dos nossos pontos em relação à Trindade. Deus Pai, de fato, abandonou o seu filho, ele virou as costas para o seu filho, teve algum momento de separação entre Deus Pai e o Filho, enfim, essa é uma das questões. Bom, uma primeira resposta a essa pergunta, se passando rapidamente, é que alguns teólogos disseram que esse grito de Jesus na cruz foi um grito de raiva, ou um grito de desespero. Alguns vão dizer que Cristo na cruz, quando ele percebeu que ele estava fazendo a vontade do Pai, e então o Pai o abandonou, ele ficou com raiva do Pai e gritou de raiva, citando o texto da Escritura, Deus meu, por que me desamparaste? Bom, eu comecei pela resposta mais esquisita, né? Foi que a gente vê que tem as respostas mais brandas. Esse não dá, né? Que Cristo teria ficado com raiva de Deus Pai. Pela simples razão, porque ele sempre amou o Pai sempre o amou, então significa que isso é impossível, não dá para... Essa resposta a gente já descarta de cara. Uma segunda resposta é que o grito de Jesus na cruz, Deus meu, por que me desamparaste, seria um grito de vitória. Como ele percebeu que a obra dele foi consumada e estava tudo sendo consumado, então ele grita, Deus meu, por que me desamparaste, com um brado de vitória. Embora a gente creia que a cruz foi a vitória de Cristo, é difícil entender que esse grito significa vitória. Por quê? Porque é uma citação do Salmo 22. O Salmo 22 fala de sofrimento, fala de tristeza, de sofrimento, de angústia. Só no final, nos versos 22 a 24, é que o Salmo 22 vai falar de vitória. Então, assim, embora que seja uma interpretação meio que engenhosa, na verdade, não é bem a resposta, né, de que seja o grito de Cristo na cruz, seja de vitória. Uma terceira resposta, vou colocar no quadro branco depois para você, é que o grito de Cristo fosse um grito de solidão. Ele ficou sozinho na cruz, sozinho, sem o Pai, sem o Espírito, então ele grita na cruz com um grito de solidão. A dificuldade dessa resposta, desse grito de solidão, é porque, como nós lemos o texto inicial, deixa eu mostrar aqui para vocês, novamente, para quem está chegando agora, que o texto inicial mostra para nós algo diferente. Ao contrário, aqui, ó, eis que vem a hora já chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só, os discípulos. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Então, é difícil falar de um sofrimento sozinho de Cristo, se ele já falou que o Pai estaria com ele. A quarta e última resposta, que é o que mais tem adesão, até mesmo entre teólogos reformados, é que o grito de Jesus na cruz é um grito de abandono. Quem que defende isso?
O próprio John Stott, no material que eu mandei na sala, no grupo da Igreja Defende. Olhei outros dois teólogos para me confirmar de que é isso mesmo, que é o D.A. Carson, no comentário dele de Mateus, ele também acha que é o grito de abandono de Cristo na cruz, e o William Hendrickson, que é um outro teólogo reformado, já falecido já há algumas décadas, que é autor de vários livros, ele também defende que é um grito de abandono. E enfim, pastor, o que era esse grito de Jesus na cruz? Se vocês me perguntarem, a minha resposta eu não sei. Por mais que eu acredite que o grito de abandono seja uma das respostas menos difíceis, quando a gente percebe as falas de Jesus de que ele e o Pai são um, de que tudo que o Pai deixou para ele fazer, ele vai fazer, embora eu entenda a dimensão do sacrifício de Cristo na cruz, para mim que o Pai tenha abandonado de uma forma assim muito clara, definitiva o Filho, ainda para mim não é uma resposta que satisfaz. Então eu prefiro ficar dizendo o seguinte, que, primeiro, ele está citando o Salmo 22, 1, que é um salmo messiânico, então com esse, Cristo está apontando que ele ali, com esse brado, ele está cumprindo o papel de Messias, aquele que, mesmo sendo inocente, mas de forma dura, está cumprindo o sacrifício. E dizer que, em relação assim, se o Pai abandonou Cristo, eu não sei. A Bíblia não fala disso. Então, eu preferiria ficar com o fato de que apenas Cristo está citando o Antigo Testamento. Então, somente isso. Uma resposta satisfaz? Não. Também não é uma resposta satisfaz. Mas eu prefiro do que falar que o Pai abandonou Cristo pela simples razão de que seria uma separação na Trindade. Nós já vimos que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são três pessoas, em que não há separação. Mesmo na cruz, eu tenho dificuldade em ver uma separação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eu queria aqui deixar um espaço de uns minutos para perguntar. E vocês, o que vocês acham? Quem quer ajudar aí também a gente? Eu realmente confesso, para mim, esse texto ainda preciso estudar um pouco mais entre os teólogos para... Mas eu acho difícil pensar num abandono ainda. Pode ser que no futuro eu venha pensar nesse sentido. Agora eu tenho um pouco de dificuldade. Meu Deus, Estevão. Pastor. Oi. Eu queria, para variar, eu queria... Eu fiquei pensando assim, eu não tenho conhecimento de outras línguas, das línguas que a Bíblia foi escrita. Sim. Mas eu fiquei pensando assim, se poderia ter uma interpretação de que assim, de que Cristo estava sentindo a ausência, a falta, a distância de Deus nesse momento, de Deus Pai nesse momento. Essa pergunta é excelente, Cristiane, como as outras. Esse é o argumento de que o que acontece com Cristo na cruz? Ele é feito pecado, ele suporta a ira de Deus, Deus Pai, ele coloca sobre Cristo a ira dele, para que, satisfeita a sua ira, nós tenhamos comunhão com Deus e voltemos ao ter relacionamento com Deus. Por isso, para alguns, né, nesse momento específico, o pai ele se viu obrigado, ele foi obrigado a abandonar, se afastar de seu filho para que a sua ira fosse colocada sobre ele e o sacrifício fosse feito. É uma explicação plausível? É. Ela tem sua lógica. É porque, assim, quando como a gente está estudando Trindade, voltando ao assunto, não é fácil entender em que momento houve essa separação, esse abandono, porque a Trindade é uma, elas estão juntos. Então, por isso que eu ainda estou sendo bem sincero aqui com os irmãos, a gente precisa pesquisar mais, eu estou pesquisando sobre isso, trouxe pelo menos 3 a 4 teólogos aqui que discutem o assunto, mas eu ainda acho que a gente precisa pensar melhor sobre como isso acontece. Mas já que você perguntou das línguas, Cristiane, um grande debate, uma grande discussão é que língua Jesus teria gritado. Porque Cristo falava o aramaico, que é a língua popular da Palestina, ele falava o hebraico, porque a gente vê que na sinagoga lê o hebraico e fala o hebraico, e Cristo também, ele falava o grego, né, porque era uma língua muito comum naquela época. Qual foi a língua que Cristo usou para o grito? Embora haja discussão, eu posso mandar depois o teólogo que discute isso, o D.A. Carson, Cristo gritou em aramaico. Isso é interessante.
Por que ele gritou em aramaico se ele sabia falar o hebraico, as outras línguas, qualquer outra língua? Ele gritou em aramaico, primeiro, que é a língua popular. Segundo, que seria a língua que aquelas pessoas que estavam, pelo menos a Palestina, ao redor da cruz, entenderiam. Se ele gritasse em hebraico, o hebraico, embora fosse uma língua conhecida dos rabinos, dos fariseus, dos chefes da sinagoga, muitos do povo já não tinham mais o hebraico como língua comum. Se fizessem isso em latim, que os soldados romanos entenderiam, a maioria da população não entenderia. Se ele fizesse em grego também, a gente não sabe se ele tinha uma audiência grega. Então, ele faz em aramaico para que as pessoas entendessem. A Larissa parece que acenou aí, você quer ajudar também? Cristiano, vai lá, Cristiano. Eu sou um assistidor da National Geographic, né? Ah, sei. Pode ser uma boa referência ou não. Vai lá. Vamos lá, uma boa referência não. E nesses documentários, eles entrevistam muito aqueles teólogos, historiadores lá, e etc. Uhum. Alguns deles disseram que Cristo estava ali na condição de homem e, ao mesmo tempo, numa condição de Deus, né? Ele estava sofrendo como homem. Ele estava angustiado como homem, né? E nessa angústia foi um desabafo, uma dor enorme, uma dor insuportável que ele estava sofrendo, e ele angustiosamente gritou: Deus Deus meu, por que me desamparaste? Uhum. Em dois idiomas, né? Assim, que ele estava numa dor profunda, angústia, a gente compreende que isso é real, ainda mais a dor espiritual de estar sofrendo todos os pecados de todos nós. A questão é que, eu saindo um pouco do assunto de doutrina de Deus, indo para a pessoa de Cristo, ele sempre, desde que ele se encarnou, em todos os momentos, ele é homem e Deus. Então, ali na cruz ele estava sofrendo como homem e como Deus, as duas coisas. E isso traz um pouco mais de dificuldade, porque não apenas Deus sofre ali de forma física, de forma espiritual, mas Deus morre, Cristo morre, Deus morre, nesse sentido físico que a gente quer dizer. Então, Cristiano, eu entendo que por isso que o assunto ele é pantanoso, porque seria muito mais fácil para nós pensar que ele está ali sofrendo como um homem, então está gritando como um homem. Só que ele sempre foi homem e Deus a partir da encarnação, quer dizer. Sempre foi. Então não dá para dividir. É um momento que ele é mais homem, um momento que ele é mais Deus. Ele é as duas coisas. Então, se a pessoa ver alguns textos dos evangelhos, em Lucas 14, quando ele está ali no banquete, ele lê os pensamentos das pessoas. Ele sabe o que elas estão falando no coração. Isso é algo que só Deus pode fazer. Ao mesmo tempo, ele está ali como um homem. Ele come, ele entra, ele sai. Então, perceba que, com relação a Cristo, mesmo seu mais agudo sofrimento, ele está como homem e está como Deus. As duas coisas ao mesmo tempo. E é isso que traz um pouco de complicação para a gente pensar sobre isso. Mas eu concordo com você que a dor ali foi inimaginável. A gente não tem noção, porque além da questão do sofrimento físico, em outros momentos eu posso explicar para vocês, e claro, com a ajuda de alguém da área, todo esse processo do sofrimento físico de Cristo, que foi agudo também, desde que ele foi preso até o momento que ele entrega o Espírito. Mas o ponto é que ele está ali sofrendo como homem e como Deus. Então, o grito dele é um grito de profunda dor, de profunda angústia. Eu ainda não estou tranquilo em falar que é um grito de abandono, mas foi um grito de profunda dor. Porque precisa saber o que significa esse abandono, né, no original, né? No original, assim, não tem muita explicação, que é só a citação do texto bíblico. Esse aqui também é o ponto. Ele só cita o texto bíblico. Deus meu, por que me desamparaste? Nós é que tentando entender o que está acontecendo aqui, procuramos perceber se é abandono ou não. E é interessante que ele cita exatamente o Salmo 22. Exatamente o Salmo 22. Que é um salmo antes do Salmo 23. Será que ele queria citar que aquilo ali estava acontecendo porque já foi previamente profetizado que iria acontecer daquela forma?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ele cita, todas as citações que são feitas do Antigo Testamento por Cristo e por demais autores do Novo Testamento têm o sentido de mostrar que eles estão cumprindo o Antigo Testamento. Ele poderia citar todos os outros textos, ele poderia citar Isaías 53, por exemplo. Também é um texto messiânico, Cântico do Servo Sofredor, mas ele cita o Salmo 22 exatamente no sentido de que ele está apontando para um cumprimento da profecia do Salmo 22. E é interessante, depois eu posso falar numa outra pregação, a relação do Salmo 22 e 23, porque a gente conhece muito bem o Salmo 23, né? A gente não pensa como esses dois salmos, na verdade, têm a ver com Cristo. Mas eu vou deixar isso para outro momento, tá? Aí eu teria que fazer uma outra transmissão para isso. Bom, permita-me que continuar o nosso assunto aqui, que é a questão da doutrina da Trindade. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, para a gente continuar. Quem quiser, depois eu passo o link dessa apresentação, já passamos o texto básico. Deixa eu mostrar para você, eu vou ter que pular um pouco, depois eu mando no grupo da igreja. Nosso assunto hoje é sobre as controvérsias trinitarianas. O que é controvérsia trinitariana, gente? Pensar sobre a Trindade é uma coisa que a igreja já tem feito há anos, séculos. Temos muitas controvérsias. Como diz os jovens, deu muita treta esse ponto dentro da história da igreja cristã. Nós vamos começar a estudar algumas heresias trinitarianas que foram consideradas heresias pela igreja em concílios. Isso é um ponto importante. A nossa igreja evangélica brasileira hoje, ela precisa retomar, você pode anotar aí, ela precisa retomar a palavra heresia dentro do seu vocabulário. Porque o que tem sido falado muitas vezes não é uma questão só de desvio, de erro, é uma questão de heresia. Então, nós vamos ver as controvérsias trinitarianas. A primeira controvérsia é o chamado monarquianismo. O que vem a ser monarquianismo? Deixa eu mostrar aqui no quadro branco para vocês, para ficar mais fácil para vocês entenderem. O monarquianismo vem de duas palavras, ok? Você acompanha aí. Vem de mono, um só, e vem também de arque, que significa governo. O que são essas duas expressões? Significa o seguinte, que monarquianismo é a ideia de que Deus é um ser só, uma só pessoa. Não existe trindade, não existe três pessoas, mas uma pessoa só. Deixa eu tentar explicar isso no gráfico. Se vocês depois quiserem, eu posso mostrar para vocês. Mas deixa eu explicar num gráfico para ficar mais fácil para vocês. Vejam bem nesse gráfico que, inclusive, o Fábio me ajudou a fazer. Nós temos dois tipos de monarquianismo, o modalista e o dinâmico, que eu vou explicar. Deixa eu voltar aqui ao que a gente chama de ponto principal em termos da doutrina da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, tá bom? Vocês estão vendo aqui. O Pai tem uma relação com o Filho tem uma relação com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma relação com o Filho, e o Filho tem uma relação com o Pai, e o Espírito tem uma relação com o Pai. Então, esse é o ponto da doutrina da Trindade. Deixa eu só explicar em outra forma aqui no quadro branco para facilitar para vocês, tá? Eu fiz esse quadro de forma bem rústica semana passada. Deixa eu ver se eu consigo fazer de um outro texto aqui, um outro formato, que eu estou tentando ver aqui como é que a gente pode ver aqui. Seria o seguinte, deixa eu fazer por setas, né? Não foi isso que eu quis fazer. Gente, vai desculpando aí que eu... Ok, vou fazer por setas. Nós temos aqui como se fosse o formato de um triângulo, ok? Vamos fazer assim. Aqui nós temos o Pai. Aqui nós temos o Filho. E aqui nós temos o Espírito Santo. Por que é o formato do triângulo? Só para vocês entenderem. Porque essas três pessoas estão em igualdade, elas têm mesmos lados, mesma dimensão. Esse é o triângulo chamado equilátero.
O Pai tem relação com o Filho, assim como ele tem relação com o Espírito Santo. O Filho tem relação com o Pai, como tem com o Espírito. O Espírito tem relação com o Filho, como ele tem com o Pai. Então, essa é a ortodoxia, o que a Igreja Cristã creu a respeito da Trindade desde seus primeiros tempos. Foi isso que a Igreja acreditou desde os primeiros tempos. Então, houve algumas variações dessa ortodoxia que são sutilezas, mas são perigosas também. Quais são as variações? Deixa eu mostrar para vocês, primeiramente, do chamado monarquianismo que eu acabei de explicar para vocês. Está falando aqui que dinâmico. Vamos explicar o modalista. Esse a gente já viu que é o principal. O que esse monarquianismo vai dizer? Veja bem, prestem atenção. Tem Deus, e Deus, ele que é um ser só, ele apareceu de 3 formas diferentes. Veja a sutileza. Não é que Deus não tem 3 pessoas, ele tem 3 formas. No Antigo Testamento, ele se apresentou como Pai. No Novo Testamento, ele se apresentou como Filho. E agora, no período da Igreja, ele se apresenta como Espírito Santo. Veja bem, essa heresia, ela mantém a linguagem que nós estamos acostumados, Pai, Filho e Espírito Santo, só que ela altera de forma muito sutil. Ao invés de falar que Deus são 3 pessoas, quando a gente fala que Deus é uma pessoa só, mas que ele se revelou em 3 formas diferentes. 3 formas diferentes. Então, isso significa que, para esse tipo de teologia, de doutrina, ou heresia, é como se a gente falasse que não tem 3 pessoas. Deus não é Pai, nem Filho, nem Espírito Santo. É um ser só que ele apresentou-se de forma diferente a cada momento. E por isso é chamado modalista, que fala que Deus ele teve 3 modos. O modo do Pai, o modo do Filho e o modo do Santo. Pastor. Oi. Estou ouvindo. Quais igrejas que adotam essa metodologia? Eu posso mostrar aqui para você. Aqui, ó. Quais são as igrejas? Deixa eu fechar aqui. Igrejas unitaristas. Para você entender, Fábio. Deixa eu aqui. Era isso que eu ia perguntar, se isso era uma forma de unitarismo. Sim. Ó, deixa eu mostrar aqui numa pesquisa rápida no Google. Vou compartilhar aqui com vocês. Okay? Não é pesquisa rápida no Google, tem várias igrejas. Essa aqui são algumas. Igreja Cristã Bíblica Unitariana, para nós, há um só Deus, o Pai. Tem essa Igreja de Deus, BISC, também. Tem a Igreja Voz da Verdade. A Igreja Assembleia de Deus, deixa eu ver se eu acho aqui. Assembleia de Deus Unitarista, unitária, não sei se é unitária, de Osasco. Aqui em Aparecida de Goiânia parece que tem um. Deixa eu ver aqui. Tem uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, unitarista. Tem várias igrejas unitaristas no Brasil. Só para te explicar, que são várias. A gente acha que não, mas existem. Eu vou mostrar para vocês também, no final, se der tempo, os 2 sites, que é o site dos Testemunhos de Jeová e um site unitarista, para a gente perceber como essas heresias estão presentes hoje. Bom, a gente falou do monarquianismo modalista. Você talvez nunca ouviu falar desse nome? Puxe um bloco de notas no seu celular, anote. Porque esse é um linguajar teológico. É mais ou menos assim, se eu falar com o Marco Aurélio de engenharia, ele vai usar um linguajar da engenharia que eu, às vezes, não vou entender. A Carol, da enfermagem. A Eveline, da área de jornalismo e comunicação. O Alessandro, da área da música. A Silene, da área de editorial e tudo mais, e outras áreas. Ou seja, é só um linguajar teológico. Por isso que eu preciso que você anote, porque são expressões e termos que você nunca ouviu, mas são da teologia. Então, a primeira heresia nossa é monarquianismo. O que é monarquianismo? Esse tipo de unitarismo que afirma que Deus é só uma pessoa. Não são 3, é uma pessoa só. A gente viu o modalista que fala que Deus tem 3 modos diferentes. Okay?
A nossa próxima etapa agora é ver um outro tipo de mesmo, deixa eu voltar aqui, deixa eu compartilhar aqui. Pastor, Oi, sim, Eden, pode falar. dentro dessa proposta aí, seria errado também falar que teve a dispensação do Pai, depois veio a do Filho e agora do Espírito Santo. Porque às vezes a pessoa não nega que são três pessoas, mas fala da dispensação. Não, nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Também é uma forma errada de se falar, né? Porque eu acredito, assim, que Deus, eles atuam os três, mesmo que, por exemplo, lá na cruz, né? Como a gente falou, a gente tem dificuldade de acreditar que Deus tinha abandonado o filho ali, né? Então, os três agem juntos, mas na pessoa de um, como? É errado falar a questão da dispensação? Eu acho que é um linguajar errado. Deixa eu até parar de compartilhar aqui para ficar mais fácil. Por que eu acho que é errado? Não acho, com certeza. Primeiro que a Bíblia não tem a palavra dispensação. Não, você não tem não a palavra bíblica. Então, assim, por isso é complicado. Assim como trindade não é, mas dispensação traz um pouco de complicação. Por quê? Como é que essas pessoas veem dispensação? Deixa eu ver se eu consigo mostrar no quadro branco para mostrar a diferença para vocês. Para eles, a dispensação é o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Você tem uma dispensação. De repente, o que acontece? É como se você tivesse uma quebra. Aí vem outra dispensação, em que, deixa eu explicar aqui não tem relação com essa. Esse é o ponto. São duas separadas, uma não tem relação com a outra. Por isso a minha dificuldade com a ideia de dispensação, porque traz uma quebra. Essa é a primeira dificuldade. Bom, a segunda dificuldade, eu queria falar sobre dispensação, porque essa fala... Pastor, Oi. se fosse por dispensação, Jesus não citaria o Salmo 22. Não, de forma alguma. De forma alguma. E não só isso, se fosse uma questão de dispensação, hoje Cristo não atuaria mais em nossas vidas. Ele já fez a parte dele, agora está descansando, e é só Espírito. Mas isso não faz sentido. Porque Pedro, inclusive, se não me engano, na sua primeira ou segunda carta, capítulo 1, ele chama o Espírito Santo de Espírito de Cristo. Por que ele é o Espírito de Cristo? Porque o que o Espírito faz em nós é obra de Cristo, que também é obra do Pai. Então, por isso a dificuldade com a dispensação, porque essa linguagem, que é muito comum no meio evangélico, a dispensação do Espírito, tem de dizer que agora quem está atuando é o Espírito, Deus Pai e Deus Filho, estão meio que em stand-by, eles estão num estágio que eles não estão mais atuando. Para nós isso é um equívoco, porque a Trindade, ela sempre atuou conjuntamente e ela ainda atua conjuntamente. Até hoje, até durante toda a eternidade. Ok? Boa pergunta, boa participação, Ieda. Se alguém tiver aqui, só habilitar o microfone e a gente vai conversar. Vamos lá sobre a gente entender um outro tipo de monarquianismo, outra heresia, o chamado dinâmico. A gente viu modalistas. Deus se apresenta em três modos. Qual que é o dinâmico? Que também é igualmente perigoso. Oh. Ai, ai, ai. Gente, isso aqui tá... Vamos tendo paciência. Ok. Esse aqui é bastante comum entre os eruditos que não são bíblicos hoje. Deus, ele é uma só pessoa. O Filho, que é chamado Cristo, ele meio que recebe o poder do Pai. No batismo, o Filho meio que ganha uma força do Pai, um poder do Pai, e ganhando o poder do Pai, ele então começa a atuar. Não é que Cristo é Deus, ele é empoderado por Deus. É a linguagem mais atual que a gente pode falar. Cristo foi empoderado por Deus na ocasião do seu batismo. Olha, veja bem o perigo dessa heresia. O que eles dizem? O terceiro ponto aqui é que ele foi adotado por Deus, mas que ele no início era só humano. Deixa eu tentar explicar a ideia desse negócio. No princípio, Cristo era apenas humano.
De repente, quando ele vai para o batismo, se encontra com João Batista, ele recebe o poder do Pai vindo do alto, e então ele é meio que empoderado por Deus e começa a atuar com prodígios e sinais. Cristo é Deus? Para eles, não. Ele é santo? Também não. Ele é um homem que ganhou um status especial. Tem o Espírito Santo? Também não. O Espírito é apenas um poder de Deus que atua ali para preencher Cristo. Então, é por isso é chamado dinâmico, porque Cristo sai de um estágio em que ele é só humano e passa a um estágio que ele é, desculpa usar essa linguagem, um semideus. Mas não é Deus. É como se fosse um Hércules, como se fosse o Superman, sabe? Sem a criptonita. De repente vem aquele poder e enche aquele homem lá e ele se torna o Jesus Cristo. Mas antes ele era só Jesus. É mais ou menos o seguinte, antes era só José. Aí de repente o poder do Espírito vira o José Santo. Mais ou menos essa ideia, que esse monarquianismo dinâmico produz. Qual que é o problema? É que também nega a divindade de Cristo, nega a divindade do Espírito e Deus continua um só. A questão é, são apenas heresias antigas? O que vocês acham? São só antigas? Infelizmente não. Deixa eu mostrar aqui para vocês, compartilhar com vocês 2 sites que eu vi, para vocês entenderem como é que isso acontece hoje. Deixa eu ver aqui um texto. Deixa eu só voltar aqui. Onde que eu estava, gente, nesse texto? Unitarismo bíblico. Aqui achei. Olha que perigoso é esse aqui. Esse é um site que você pode achar. Deixa eu projetar aqui para vocês. Olha a pergunta. Você precisa acreditar na Trindade, com T minúsculo, para ser salvo? Veja essa parte inicial. Muitos cristãos, deixa eu só destacar aqui. Muitos cristãos pensam que não crer na Trindade significa não crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas não poderia haver um engano, um engano maior que este. Um crente unitariano crê tanto no Pai quanto no Filho e no Espírito Santo, pois assim criam Abraão, Isaac, Jacó, Pedro, Paulo e tantos outros. Apenas não crê que os 3 compõem um único Deus, como é ensinado explicitamente pelo dogma trinitário. Aos que duvidam e outros até afirmam não haver possibilidade de salvação para quem não acredita na formulação da Trindade. Mas pode-se propor aos tais uma pergunta extremamente simples e tal, e por aí vai. Veja bem, qual que é o perigo desse tipo de unitarismo? Ele diz acreditar em Pai, o Filho e o Espírito Santo, só que, por um lado, é um tipo de fé, de crença, que destoa do que nós cremos na Trindade. Porque se você olhar depois o texto e esse site, que é o unitarismo bíblico, você vai ver que eles não vai defender a divindade de Cristo, não vai defender que o Espírito Santo seja Deus. Então, eles dizem crer, mas de que forma eles acreditam? Essa é a pergunta. Porque alguém pode falar, não, eu creio em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Eu estou salvo. Será? Não é só para dizer crer nessas pessoas, é crer no que a Escritura revela. Eu vejo o perigo que a Bíblia fala de crer para a salvação em termos de crer em Cristo. O que é o nosso grande debate é porque não é apenas crer em Cristo, mas é crer em Cristo como seu único Salvador e nele como Deus. Um outro tipo de forma mais recente de unitarismo é a dos Testemunhos de Jeová. Veja bem, ao site oficial deles, Testemunhos de Jeová, jw.org, eles perguntam o que é o Espírito Santo, com letra minúscula também. Tenha muito cuidado quando você vê sites ou posts com essa letra minúscula, porque isso aqui geralmente já dá para você a ideia do que eles vão dizer. A resposta da Bíblia, veja bem, resposta da Bíblia. O Espírito Santo, letra minúscula, é o poder de Deus em ação, é sua força ativa. A Bíblia diz que Deus envia o seu Espírito. Como ele faz isso? Ele projeta a sua energia para onde for necessário a fim de fazer a sua vontade.
Então, por que nós não consideramos o testemunho de Jeová crentes, cristãos? Porque para eles o Espírito Santo é só uma força de Deus, não é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, como Deus Pai, como Deus Filho, para a nossa definição de trindade, mas não para os testemunhos de Jeová. Cristo também não é divino, ele é um homem iluminado, enviado por Deus, mas ele não é Deus. Por isso que a gente, ao estudar essas heresias, as chamadas controvérsias trinitarianas, a gente percebe que a linha da ortodoxia é uma linha muito fina. Se você sai para um lado, sai para o outro, você já cai numa heresia. É duro dizer isso, mas é a realidade. É a realidade. A linha da ortodoxia é uma linha muito fina, que separa aquilo que a igreja defendeu e creu ao longo de todos os séculos e aquilo que foi destoando ao longo dos séculos. Eu quero dizer que temos 2 minutos aqui, um pouco mais, eu posso abrir outra reunião. Você pode pensar, nossa, pastor, mas esse pessoal acreditava nisso? Acreditava. Esse tipo de heresia teve muitos seguidores. Na semana que vem a gente vai falar de um tipo de heresia ainda mais perigosa que essa que eu falei hoje, que são chamados monarquianismos, que é o chamado arianismo. Deixa eu colocar aqui no quadro branco só para você poder depois pesquisar no Google. É esse aqui, ó. Arianismo. Diário. Esse aqui foi um dos calcanhares, umas pedras de sapato do cristianismo por séculos, o arianismo. Então, na semana que vem nós vamos começar estudando o arianismo, entendendo o que o arianismo difere. Ele não é monarquianismo modalista, nem monarquianismo dinâmico. É uma outra heresia. Só para vocês terem noção de como é complexa a questão da Trindade, como ao longo da história da igreja, vários movimentos se divergiram e muita gente se enredou por esses movimentos. Temos aí um pouco mais de 1 minuto. Alguma pergunta, queridos? São só 40 minutos. A gente vai ver se é uma possibilidade, de repente, quem sabe, adquirir ou sei lá, para a gente poder ficar mais tempo aqui juntos. Alguma pergunta? Eu estou vendo a Sila. Sim, pode, Alessandro. Vai lá. Não é só observação, assim, eu tenho feito reuniões pelo Google Meet e lá é infinito, sabe? Uhum. Inclusive, a gente cria a sala, a gente pode deixar aquele link lá e ele não termina. Legal. É uma sugestão para experimentar, né? Não sei. A gente pode experimentar. A gente vai ver. O Zoom é uma sugestão, até a Carol na sua cabeça. A gente vai experimentar talvez outra plataforma que dê mais tempo. E tem escolas que estão comprando o Zoom. Não sei o preço, não sei se vale. O Google Meet parece também é pago? Não. Você sabe me dizer se ele é pago? Tem a versão para empresas e tudo, mas tem aquele comum que pela quantidade de pessoas nossas aqui, eu não lembro qual que é o limite, dá. Eu não sei, é só uma sugestão para pensar, tá bom? Tá joia. A gente vai ver essas questões. A gente está usando o Zoom porque parece que o pessoal costuma tá tendo boa adesão em vários aqui. Então, enfim, a gente vai ver essa